Ditadura Militar do Brasil. Professor Gildo Monteiro, do módulo 3 de História do EJA ABCD. Vamos à primeira questão. Na presidência da República, em regime que atribuiu ampla autoridade e poder pessoal ao chefe do governo, o senhor João Goulart, constituiu-se sem dúvida alguma, no mais evidente incentivo a todos aqueles que desejam ver o país mergulhado no caos, na anarquia, na luta civil. Manifesto dos Ministros Militares e Nação em 1929 a 1961, em agosto. Esse manifesto revela que os militares, vamos à letra A, que estavam excluídos de qualquer poder no regime de democracia presidencial. B, eram favoráveis à manutenção do regime democrático e parlamentarista. C, justificavam uma possibilidade de intervenção armada em regime democrático. D, apoiava a intervenção externa nas questões da política interna do país. E, eram contrários ao regime socialista implantados pelo presidente em exercício. Vamos por eliminação. Vamos começar pela letra A. Estavam excluídos de qualquer poder no regime de democracia presidencial. Errado. Se foi dado um golpe militar, então não tem nada a ver com isso, essa parte de excluir. Vamos à letra B. Eram favoráveis à manutenção do regime democrático e parlamentarista. Errado. Se é uma ditadura, não existe esse regime parlamentarista nem democrático. Vamos à letra E. Eram contrários ao regime socialista implantado pelo presidente em exercício. Errado. Porque se é uma ditadura militar, então não existe um regime. Vamos à letra D e tem a letra C. Letra D. Apoiava a interferência externa nas questões de política interna do país. Errado. Que aqui nós estamos falando na forma de governar e o que eles estavam falando. Então a letra correta é a letra C. Justificavam uma possibilidade de intervenção armada em regime democrático, que é justamente armada, é justamente a ditadura militar. Vamos à segunda questão, uma do Enem. A Operação Condor está diretamente vinculada às experiências históricas das ditaduras civis e militares, que se disseminaram pelo Cone Sul entre as décadas de 1960 e 1980, depois do Brasil, e de Paraguai, de Stroessner, foi a uma vez da Argentina em 1966, Bolívia em 1966 a 1971, Uruguai e Chile 1973, a Argentina novamente em 1976. Em todos os casos se instalam ditaduras civis militares, em menor ou maior medida. Com base na doutrina de segurança nacional e tendo como principais características: 1. Anticomunismo militante, a identificação do inimigo interno e a imposição do papel político das Forças Armadas e a definição de fronteiras ideológicas. Isso foi um texto justamente sobre a ditadura militar dos padrões de 1964, do Rio Grande do Sul. Levando-se em conta o contexto em que foi criada a referência, a operação tinha como objetivo coordenar a. Então vamos ver as opções. Letra A, modificação de limites territoriais. B, sobrevivência de oficiais exilados. C, interferência de potências mundiais. D, repressão de atividades oposicionistas. E, implantação de governos nacionalistas. Então vamos por eliminação. Nós estamos falando de várias ditaduras em vários países. Então vamos primeiro com a letra A. Modificação de limites territoriais. A ditadura não existia isso.
Então, a letra A está errada. Vamos para a letra B. Sobrevivência de oficiais exilados. Se estamos falando de regimes dos governos militares que estavam governando países, não está falando de exilados nem nada. Então, letra B errada. Vamos para a letra E. Implantação de governos nacionalistas. Não existe que uma ditadura não tem nada a ver com nacionalista. Existe um poder único onde todos têm que obedecer. Vamos para a letra C. Interferência de potências mundiais. Não existiu isso, que cada país estava no seu próprio país fazendo seu regime militar e colocando as regras militares. Então a correta é a letra D, repressão de ativistas oposicionistas, que é justamente quem era contra, fazia justamente a oposição e tinha os protestos. Então o correto é a letra D.